Olá, eu sou Lenir Nunes, da Eliane Carreira, e estou aqui para compartilhar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira. E hoje eu estou aqui para falar, a partir de hoje, em alguns episódios, sobre um livro que faz muito sentido eu compartilhar parte dele com profissionais quando querem encerrar ciclos. Então, no meu papel, não só como headhunter, mas como conselheira de carreira, ele aparece em alguns momentos pelo grande desafio que nós temos de encerrar ciclos para começar novos. E eu tô aqui com esse livro do Henry Cloud, Coloque um ponto final. Então, pare de insistir em projetos e relações sem futuro e abra espaço para novas oportunidades. Então, a proposta de algumas sessões, de algumas conversas nossas é para compartilhar e conectar o tema desse livro com o seu momento, seja ele ligado a uma carreira, alguma empresa, seja acerca de algum empreendimento que você esteja se dedicando há algum tempo e que talvez não faça mais sentido, mas a proposta mesmo é que a gente possa fazer algumas reflexões, porque nossa educação, de forma geral, ela está muito ligada a gente planejar algo para realizar, tá? Que vai acontecer, Então eu estou um pouco desgastado aqui do meu trabalho, então eu vou começar a mirar na minha recolocação, no meu movimento de carreira, e começar a planejar isso sem olhar para o seu contexto atual, se realmente as possibilidades foram esgotadas, e também não olhar para aquele encerramento de ciclo como um fruto de um fracasso, ou como fruto de uma falta de vontade de dar certo, Então, muitas das pessoas que me procuram, que querem muitas vezes fazer um movimento para fora, um movimento para frente, se esquecem que encerrar o seu projeto atual é tão importante como começar bem o próximo, Então, por isso que a gente está trazendo aqui algumas reflexões do Henry Cloud, para contribuir com essas reflexões. Então, e vou trazer aqui também em capítulos, tá? Então, nossa conversa hoje vai ser acerca do primeiro capítulo do livro, onde ele vai falar que, nesse primeiro livro aqui, finais, o bom não pode começar até que o mal termine, Então, por que nós evitamos esses finais, Então, ele traz algumas reflexões, por que a gente faz sempre um exercício para postergar encerrar algo. Primeiro, que demoramos muitas vezes para tomar essa decisão quando ela deveria ser imediata, Eu tenho uma fala de alguns profissionais que, quando nos procuram para sair de onde estão, para fazer um movimento de carreira, e às vezes solta alguma coisa assim, puxa, se eu fosse demitido hoje, nossa, que favor que a empresa me faria, E às vezes me faz pensar, por que a empresa precisa tomar essa decisão, Se é algo que tá corroendo, está incomodando, já foi feito todas as tentativas de ficar bem e permanecer bem, por que eu tenho que terceirizar essa responsabilidade para o outro, E aí me faz a pergunta, me vem a pergunta, como eu ser protagonista da minha carreira, sendo que eu também preciso tomar decisões difíceis, não são só decisões simples e menos complexas. Encerrar ciclo não é fácil, E tem uma questão que faz também a gente evitar esses finais, que é: não sabemos se um final é realmente necessário ou se uma reparação da situação ou da pessoa envolvida é viável, Me remete aqui a pensar, muitas vezes, alguém que por conta de uma pessoa no ambiente de trabalho quer sair de onde está, Então, será que às vezes não vale a pena uma conversa franca, uma conversa sincera, uma conversa muitas vezes difícil, porque envolve confronto, E tememos o confronto, isso é uma das coisas que ele também comenta, Então, para que eu vou incomodar, por que eu vou falar isso aqui, Senão tá tudo bem, Então, essa é uma reflexão também. Tememos o desconhecido, porque
se vai ser um movimento de carreira, para onde eu vou? Né? O que eu vou fazer na próxima empresa? Com quem que eu vou trabalhar? Muita coisa para pensar, diante de tantas decisões para tomar, vou permanecer onde eu estou, não vou me movimentar. Tememos ferir alguém, né? Então, em detrimento disso, a gente se fere, a gente se machuca, a gente não se perdoa muitas vezes, né? Mas, puxa, ter uma conversa difícil, eu vou machucar o outro, né? Aqui eu trago um pouquinho quando alguns líderes têm um grande desafio para demitir alguém, né? E demissões não costumam ser fáceis, né? Acho que é um tema para um outro podcast, mas ela só é menos difícil quando ela é retroalimentada de feedbacks permanentes, né? A pessoa ela tá se percebendo que ela não está indo bem ou que aquilo que a empresa espera ela não tem para entregar, né? Então, uma demissão se torna menos dolorosa quando eu tenho esse contexto, mas na grande maioria, né? A grande maioria, né? Não dá os seus feedbacks ou tem esses desafios, tem essas dificuldades, e aí quando eu vou demitir alguém eu tenho essa sensação de que por alguma falta de transparência ele vai sofrer mais esse desligamento. E vai. Quando a gente ainda no desligamento não começa a dar feedback, né? Que é um momento completamente errado. Tememos também a sensação de perda e a tristeza associada ao fim de algo, né? Ainda mais numa cultura onde a gente só busca felicidade, né? Então, se eu posso evitar isso, né? Então, eu vou levando, né? Então, não possuímos também as habilidades necessárias para executar o final. E aqui o autor ele traz algumas questões de refletir e de idealizar esse final. Como é que ele vai acontecer para que a gente possa se preparar de alguma forma, né? Não sabemos nem mesmo as palavras certas a usar. Grandes desafios. Se pra gente, né, a gente acessa o final como mal, né, naturalmente até as palavras serão difíceis para a gente encontrar. Já tivemos muitos e dolorosos finais em nossa história pessoal, então evitamos mais um, né? E de novo, em detrimento do quê? Quando somos pressionados a fazê-lo, não sabemos como processá-lo, então nos afundamos ou nos atrapalhamos. É uma realidade também. Então, e não aprendemos com os erros, né? Então, os repetimos continuamente. Então, passa muito por a gente pensar que não pensar se todos os recursos foram utilizados ou foram praticados antes de eu encerrar esse empreendimento, esse negócio, esse relacionamento, esse trabalho, enfim, né? Essa atividade que muitas vezes eu insisto, né? E se a gente for entrar em perfil comportamental, tem alguns que têm muito mais dificuldade que outros, né? Mas a gente refletir também sobre o quanto isso pode nos travar para um próximo projeto que vai nos impulsionar, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de crises econômicas nos mostram muito isso, né? Já viram empresas descontinuarem marcas que custavam mais a serem produzidas do que ofereciam em termos de lucro, né? A crise nos traz essa reflexão. Então, eu vou dar foco ou eu vou botar energia neste projeto. Esse aqui, por melhor que seja, não faz sentido para o nosso negócio agora, né? Eu vejo empresas, né, principalmente de cunho familiar, onde tem 2, 3, 4 áreas de atuação, né? E aí tem um determinado negócio que a empresa já não tem mais aquela paixão por se dedicar. Então, a dificuldade que às vezes ela tem de vender o próprio negócio, né? Então, deixa eu vender isso aqui para alguém que pode mandar melhor e vai mudar o nome, vai perder talvez o nome do fundador ou a sugestão do fundador lá atrás, né? Mas de repente eu posso ter alguém colocando um outro tipo de energia, né? E dando continuidade nesse negócio com outra energia. Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo de uma marca, né? Ou de um modelo, ou das próprias empresas do segmento automotivo, né? E aí eu fico pensando, por trás certamente tem alguém que planilhou, tabelou, alguém de custos, que há muito tempo já vinha dizendo, né? Lá nas reuniões estratégicas, nas reuniões de orçamento, né?
mas por uma questão emocional, né? De novo, por um mindset de entender que encerrar me remete ao fracasso, permanecem, né? E sem dúvida, né, que esses profissionais alertaram em relação aos ganhos e perdas. E certamente os ganhos prevalecem as perdas, mas aí tem um aspecto emocional, né? E até já ouvi muitos executivos dizendo, né, alguns aspectos da crise foram muito boas para nós. Eram mudanças que nós fizemos que deveriam ter sido feitas há anos. E eu vou pegar essa reflexão desse executivo dessa empresa automotiva e queria trazer para você pensar, né? Você que em algum momento fez uma mudança e depois pensou assim, puxa, por que eu não fiz antes? Né? Por que eu demorei tanto? Né? Ou conversar com um amigo que permaneceu longo tempo numa empresa, e a empresa, por uma questão de reestruturação, foi vendida, fechou a planta, né? Ele foi para um outro desafio e na cabecinha dele ele pensava assim, não existe vida fora dessa empresa, né? Porque ele passou muito tempo. Mas aí ele percebe que existe sim, e com outros desafios, com outras oportunidades, com outras possibilidades, né? Então, primeiro capítulo, gente, a gente já traz tanta reflexão, né? Quando não encerramos bem algo, corremos o risco de repetir os erros que nos impede de evoluir. Então, fique com a gente, né? Coloque o Ponto Final, é um livro muito bacana, muito intrigante e que nos traz muitas reflexões. O capítulo 2, ele vai nos associar as nossas escolhas às rosas, que muitas vezes precisam de podas, na maioria das vezes de podas, para poderem crescer, serem mais floridas. Então, vou trazer aqui para vocês, nas próximas conversas, próximos capítulos. E deixa o seu comentário, né, se esse livro em algum momento você já leu, se ele fez sentido. Compartilhe com a gente também, se você tem alguma dúvida, que a gente possa responder também ao longo dos próximos episódios. Tá bom? Um abraço grande e até o próximo episódio acerca do livro Coloque um Ponto Final.